E a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assento no seu lugar, igreja. Eu quero falar assim, na satisfação de estar com os amados aqui nesse lugar, nessa noite, onde vocês estão vivendo uma série de estudos de palavras, voltando justamente a trazer um entendimento do que é ter uma vida hoje que agrada ao Senhor. Quero lembrar que eu tive nessa igreja há alguns anos atrás, acompanhando aqui o processo do concílio do pastor Lucas Rosa. Estive aqui no concílio e depois melhor da ordenação pastoral do pastor, e não tive outra oportunidade de estar com os irmãos aqui. Mas pastor, que igreja maravilhosa! É bom, meus irmãos, chegar numa igreja onde você sente a presença de Deus. E meus irmãos, eu não sei você, mas se eu sentir a presença de Deus nesse lugar, então, meus irmãos, é muito bom você ver, você ouvir Deus falar todo o tempo, ministrar o teu coração a todo momento. E eu encontrei isso nessa casa. Nós estamos aí atualmente na Igreja Batista Água Viva, no bairro Nova Lima, um pouquinho mais adiante, na saída para Cuiabá. Estamos ali há 4 anos na igreja, festa da igreja, e também fazemos parte do corpo docente do Seminário Batista Sul Mato Grossense. Já deixo aqui aberto um convite àqueles que são líderes. Pastor, me permite, pastor, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Os líderes aqui que estão ministrando, que estão aqui abençoando a igreja, eu acredito, meu irmão, minha irmã, se você tem um chamado de Deus, o teu lugar é lá, naquela casa, para o Senhor te lapidar mais e trazer a você conhecimento, para que você possa servir melhor em nome de Jesus. Meus irmãos, esse tema escolhido é um tema, o pastor já adiantou, é um tema desafiador, mas ao mesmo tempo ele é um tema reflexivo. Ele faz você parar. Nós paramos para poder pensar, mentalizar, ali trazer a nossa compreensão, o que Deus quer que eu e você sejamos. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre será confrontadora. Deixa eu dizer uma coisa a você. Primeira coisa, ela só de você: se você pensa que você vai ter colinho de Deus, não vai ter. O que você vai ter de Deus é exortação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus tem um propósito: levar a mim e a você para o céu. E se for, meus irmãos, de forma diferente, é mais fácil, é mais ali possível eu e você errarmos o caminho. Mas quando o Senhor traz sua palavra, uma palavra exortativa, é para colocar eu e você de volta nos trilhos. De volta nos trilhos. E esse tema, meus irmãos, é um tema desafiador. É um tema, queridos, que vai mexer comigo e você. Nós temos vivido, nos tempos atuais, situações bem difíceis e bem complicadas. Recebemos há pouco tempo atrás um pregador da nossa igreja. Ali convidamos um irmão para poder trazer uma palavra à nossa igreja. Ele trouxe uma palavra bem interessante. No meio da mensagem dele, no meio do sermão dele, ele falou algo que me despertou. Ele falou assim: meus irmãos, ser fiel a Deus a vida toda é difícil. Não é fácil nós sermos fiéis a vida toda. Não é fácil nós caminharmos com Deus a todo tempo. Meus irmãos, é desafiador nós caminharmos com o Senhor durante toda a nossa existência. Mas é preciso eu e você caminharmos com o Senhor. É preciso eu e você caminharmos com Deus, ainda que isso nos custe alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. É algo desafiador. Estamos vivendo em um momento onde nós estamos ardentemente esperando a presença de Deus na nossa vida e na nossa história. Eu e você, nós temos, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, até mesmo a natureza, ela geme por uma expectação da presença de Deus. E nós, muito mais, meus irmãos, nós também queremos de maneira ardente a presença de Deus. E eu creio, meus irmãos, que isso, se nós termos a cabeça, o nosso coração, o nosso entendimento naquelas coisas que provém do Senhor. Aleluia.
desejamos trazer o céu ao nosso encontro, ou até mesmo sermos arrebatados até o terceiro céu. Apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de viver essa experiência na sua vida. O apóstolo Paulo, ele é tomado, meus irmãos, e é levado a uma dimensão espiritual. E Paulo, naquele momento ali, ele vai experimentar algo que ele diz que é inefável, algo que ele diz que não tem como falar, não tem como dizer, porque na nossa condição humana nós não conseguimos descrever o que é o céu. Mas Paulo vai dizer assim, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 12 e 4: conheço um homem, e ele fala o seu próprio respeito, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E eu sei que um tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Inefáveis é algo que não é possível explicar ou descrever com palavra, devido à sua complexidade natural ou beleza extrema. A palavra inefável está relacionada com o divinal, com o perfeito, com a beleza que não pertencem ao plano terreno, mas ao plano celestial. Eu quero crer, meus irmãos, se Deus nos desse uma experiência de vivermos algo, aquilo que Paulo também viveu na sua história, nós também estaremos ali estupefatos, boquiabertos, com aquilo que o céu, meus irmãos, na verdade é, com aquilo que a eternidade espera a mim e a você, com aquilo que o Senhor preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Não teremos como descrever, porque são coisas meramente celestiais, e nós, seres humanos, não temos condições de descrever aquilo que o céu verdadeiramente é. Mas, meus irmãos, numa feita semelhante à de Paulo, também experimentou ali o apóstolo João, aonde, meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 4, ele vai começar a narrar aquilo que ele conseguiu ver, um pedaço ali, um local no céu, onde ele conseguiu ali enxergar, e começa a descrever aquilo que ele viu naquele lugar. Ele vai dizer assim no capítulo 4: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, a sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. João, ele reúne aquilo que tem mais exuberante, de maior valor na terra, e começa a colocar como fosse uma expressão verdadeira daquilo que o céu estava sendo mostrado a João. Interessante, meus irmãos, que cada uma dessas pedras, cada uma dessas gemas, ela tem um significado. Jaspe quer dizer a pureza e a beleza, o sardônio, a honra e a glória, e a esmeralda, a majestade do próprio Deus. Meus irmãos, são duas experiências bem clássicas que nós encontramos na palavra de Deus, que tentam descrever aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda, aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para você. Deixa eu te perguntar, a primeira pergunta nessa noite: vale a pena ser fiel? Vale a pena você lutar com tudo aquilo que porventura tenta se levantar contra você, impedindo, tentando dissuadir você de caminhar nessas veredas, nessas sendas que nos levam até a eternidade? Vale a pena você desistir daquilo que é mundano, daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, para poder dar aquilo que é eterno, meus irmãos? Vale a pena, meu querido, minha querida? Deus tenta nos dar ali alguns espaços amostrais, alguns lampejos do que seria, do que é, melhor dizendo, aquilo que nos aguarda, o céu. Por outro lado, ainda como parte desse tema, está aos nossos pés na terra a parte humana da vida, aquela que Jesus, no Getsemane, chama de parte mais fraca. A nossa parte humana, ela está na terra. A nossa parte humana, biológica, ela está nesse lugar. Jesus, nessa oração de Getsemane, vai dizer que a carne, essa carne, ela é fraca, é a parte mais vulnerável que eu e você temos.
É mais vulnerável. Jesus, quando ora no Getsemane, ele fala assim: o espírito está pronto, mas a carne, ela ainda é fraca. Ela é a parte mais vulnerável, mais suscetíveis, meus irmãos, a se dobrar às tentações ali, a se dobrar às seduções do mundo. Mas, querido, existe em nós uma fortaleza que não nos pertence, pertence ao Senhor. E o Senhor, quando ora pelos seus discípulos, em João capítulo 17, ele vai dizer: Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Há uma oração poderosa, meus irmãos, sobre a igreja. Há uma oração poderosa sobre mim e você, para que eu e você não venhamos a nos perder nesse caminho, para que eu e você possamos ser fortalecidos, para que eu e você possamos resistir a toda e qualquer tentação do mundo, para que eu e você possamos ser fortes diante das seduções carnais que o mundo tem a apresentar. Meus irmãos, eu quero lembrar, eu comentei isso pela manhã, no estudo na igreja lá, no nosso retiro. Eu quero lembrar, meus irmãos, que a sedução, ela sempre existiu. Sempre existiu. Dois personagens falam muito bem sobre essa sedução. O primeiro é José, um jovem, um menino de 17 anos, que é levado cativo, meus irmãos, é vendido pelos seus irmãos, e a partir dali, o seu caminho é só cativeiro, o seu caminho é só distanciamento da sua casa, o seu caminho é só proposta de desistir da comunhão com o Senhor. E esse homem é colocado na casa do Potifar, do alto oficial do exército egípcio, da casa de Faraó. E esse homem, meus irmãos, dá a José toda a autoridade dentro do seu lar. Mas a mulher de Potifar, ela pôs os olhos sobre José, e ela tenta seduzir a José. Um jovem, meus irmãos, que eu acredito que não tinha mais nada a perder, perdeu tudo, só tinha perdido a vida. Alguém que pouco se importava, talvez, com a santidade, com a perseverança. Mas, meus irmãos, José, um jovem, naquele lugar, naquela casa, desafiado, ali acuado por aquela mulher, tentando seduzir, tentando levá-lo para a cama. José fala assim àquela mulher: olha, aqui o meu Senhor me deu o controle de tudo, mas não sobre você. Eu não faria tão mal contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. Meus irmãos, José, ele resiste de maneira forte diante da sedução que ele tinha naquele momento. E um outro exemplo que eu cito, meus irmãos, é o caso de Daniel com seus compatriotas já dentro da Babilônia, separado ali para servir o rei, e é colocado diante dele os banquetes do rei. Eu quero imaginar o que o rei come. Qual o banquete do rei? Quais são as iguarias do rei, meus irmãos? Eu acho que não tem ovo frito. É meu prato predileto, irmãos. Ovo frito. Mas não tem ovo frito lá. Nem tem coxinha da asa. Não tem lá. Nem carcaça de dorso. Nem isso tem. Meus irmãos, são as melhores iguarias. Mas ali, queridos, Daniel com seus compatriotas, eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contaminar com o banquete do rei. Meus irmãos, eu e você precisamos ter essa força de não nos contaminarmos com a sugestão do mundo. Não, olha, todo mundo faz isso. Olha, isso é tão normal, natural. Ei, o que você está pensando já passou já. É assim que funciona, querido. É assim que funciona, querida. Tudo hoje nesse mundo ele é relativizado. Relativizado. Meus irmãos, quando a serpente chega e aborda Adão e aborda Eva, ela muda o enredo da frase, ela muda a abordagem para poder seduzir Adão e seduzir Eva. E nós conhecemos muito bem a história. Queridos, eu e você precisamos ser resistentes àquilo que porventura possa se levantar contra mim e você. É uma luta, meus irmãos, dicotômica que nós temos, voraz, dentro de cada um de nós, e ela é diária. Ela não tem data marcada, meu amado, minha amada. Ela não tem um dia específico. Ela não é no dia de chuva, no dia de inverno, não é no dia de verão. Elas são todos os dias a tentação, a todo momento. E eu e você precisamos estar pronto para essa adversidade. Precisamos crucificar a nossa carne, o nosso desejo, o nosso intento, a nossa vontade. Paulo vai dizer, meus irmãos, em Gálatas capítulo 2, versículo 20:
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo entendia, meus irmãos, que a sua vida, ela estava crucificada no Senhor. Ele sabia, meus irmãos, que a sua vida deveria ter uma outra conotação, deveria ter um outro norte, novas decisões, novas escolhas. Ele vai dizer mais, meus irmãos, no finalzinho desse versículo, que a vida que ainda vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero pensar, meus amados, nessa noite, no padrão, na excelência de qualidade do apóstolo Paulo. Quem apóstolo Paulo era? Mas mesmo assim, meus irmãos, ele se colocava totalmente na dependência do Senhor. Ele se colocava totalmente diante da vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus, ela é soberana. Nosso desafio de hoje, meus irmãos, é pensarmos mais uma vez, trazer nossa mente mais uma vez o tema dessa conferência, desse congresso: ter o coração no céu e ao mesmo tempo ter os nossos pés na terra. Abra sua Bíblia na carta de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso número 1 até o verso 17. A divisa, na verdade, o texto escolhido é até o versículo 3, mas eu preciso estender um pouquinho mais, até o versículo 17, Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17, mesmo assentados, meus queridos, mas em total atitude de reverência. Eu peço que você acompanhe essa leitura em nome de Jesus, na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia digital, smartphone, no seu tablet, que vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da natureza, de nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11: aqui não podemos haver mais gregos e judeus, circuncisão e incircuncisão, bárbaros, citas, escravos, livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profundas compaixões, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi com essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizeres, sejam em palavra, sejam ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez.
Cobre sua fronte, feche seus olhos. Paizinho, obrigado. Obrigado por essa palavra, Pai amado, linda nessa noite, liberada aos nossos corações. Obrigado, Pai amado, Pai querido, porque estamos nesse lugar, ó Pai, ávidos, ó Pai, ansiosos, ó Deus amado, sedentos por aquilo que o Senhor tem ministrar às nossas vidas. Nós queremos nos colocar à Tua disposição. Nós queremos, ó Pai amado, nos colocar, Pai amado, debaixo da Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai amado, que nossas mentes ficam cativas ao Senhor e que o Senhor venha nos iluminar, para que possamos compreender o que o Senhor tem a falar a cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero começar essa explanação dessa palavra pelas curiosidades dessa carta de Paulo aos Colossenses. Interessante que essa carta, meus irmãos, é uma das cartas chamada da coleção das cartas das prisões. Paulo escreve da prisão a Éfeso, Paulo escreve aos Filipenses, Paulo escreve a Filemão, e Paulo também escreve também aos Colossenses. Paulo escreve na prisão. Outro dado interessante, outra curiosidade, meus irmãos, é que Paulo nunca esteve na cidade de Colosso. Paulo nunca foi lá. Paulo nunca pregou para essa comunidade ali, fisicamente, pessoalmente, mas Paulo teve a oportunidade de, através das suas cartas, levar a mensagem do Evangelho àquela comunidade. Paulo tinha um emissário, Paulo tinha alguém que levava as cartas e que trazia notícia da comunidade, como a comunidade estava andando, e isso dava subsídio a Paulo, para que Paulo continuasse a orientar essa comunidade através das suas cartas. Um outro dado interessante, meus irmãos, que essa carta é uma carta circular. E o que é uma carta circular, meus irmãos? É aquela carta que está na sua comunidade, é lida aqui, mas lá adiante ela é passada para outra comunidade. Você pode dar uma dica na sua casa depois, nesse livro, capítulo 4, versículo 16, há uma orientação de Paulo para que essa carta também alcance outras comunidades. Um outro dado interessante, meus irmãos, uma outra curiosidade, é que Paulo, quando escreve essa carta, nos seus primeiros versículos, ele vai dizer: tenho dado graças ao nosso Deus, por causa de vós e por causa da vossa fé, naquilo que você tem feito pelos santos. Paulo começa orando por essa comunidade, como essa comunidade, é óbvio que sim, essa comunidade dependesse das orações de Paulo. Meus irmãos, o que Paulo começou a construir com eles foi um relacionamento com essa comunidade. E se você for ver no capítulo 4, no versículo 3 e 4, Paulo inverte a natureza da oração. Paulo começa a dizer assim: ore por mim, ore pelo meu ministério, para que eu possa falar aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. Meus irmãos, são algumas curiosidades que talvez nós possamos levantar nessa noite, para podermos entender o propósito, o quesito dessa carta, o que essa carta se propõe. Aquela comunidade, meus irmãos, ela vivia em implacável perseguição mental, religiosa. A perseguição não era física aqui, eram os gnósticos, era ali os judaizantes naquele local, eram as heresias que tinham em volta daquela comunidade, e Paulo começa a proteger aquela comunidade com as orientações. É só você olhar na sua Bíblia o que Paulo vai dizer acerca de Jesus, quem Jesus representa, quem Jesus é na verdade, e tenta desconstruir tudo aquilo que as heresias, que os movimentos filosóficos tentavam colocar dentro do coração e da mente daquelas pessoas. Deixa eu te perguntar a você uma coisa: existe alguma semelhança no tempo de hoje? Existe uma semelhança, alguém tentando colocar em você algumas coisas que ainda não são literalmente da palavra de Deus, que ela pega uma roupagem, ela é embrulhada, ela é envolvida numa mensagem bíblica, mas quando você começa a desdobrar isso, você começa a entender o que existe dentro dessa mensagem. Meus irmãos, tal qual corri o risco daquela comunidade, eu e você também corremos risco parecido, idêntico. Essa palavra, meus irmãos, ela é tão atual para mim e para você, como foi no tempo da igreja de Colosso, uma igreja da Ásia Menor. Como foi a história dessa igreja, como essa comunidade, e essa carta, ela foi oportuna, ela para mim e para você não tem outro texto diferente, senão a oportunidade de nos instruir
aí, pelo risco que estão bem próximo de nós, pelo risco que nos avizinham, meus irmãos. O pastor falou que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, meus irmãos, num tempo, no momento do carnaval. Irmãos, carnaval, ele na verdade é uma festa da carne. Aqui não é tão forte, na minha terra é forte o carnaval. Irmãos, eles param quase uma semana com o carnaval. Depois disso, no outro fim de semana, tem o desfile das campeãs. E querido, querida, isso não é de graça não, isso se paga. Meu irmão desfila na escola de samba no Rio de Janeiro, isso há muito tempo atrás, deve ter uns 10 anos atrás, que ele desfilava na Mocidade Independente de Padre Miguel, e a fantasia dele custava R$3.200, a fantasia, R$3.200. Meus irmãos, para viver, para experimentar uma festa, meus irmãos, de luxúria, uma festa de depravação, uma festa, meus irmãos, que destrói o caráter, que destrói a dignidade, que destrói valores, que destrói princípio. É o momento que vivendo hoje, meu amado, minha amada, é um risco que eu e você corremos. A carta de Colossenses, mais especificamente no capítulo 3, na perícope que lemos agora, é uma exortação clara e prática sobre como o cristão deve viver à luz da sua nova identidade em Cristo. Meu amado, minha amada, antes de conhecermos a Cristo, antes de caminharmos com Ele, nós éramos criatura, mas a partir do momento que nós caminhamos com Jesus, nós passamos a ser filho do Senhor. Filho, Paulo chama de filho por adoção, filho por adoção, mas irmãos, tão legítimos como filho biológico. Nós somos enxertados, meus irmãos. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 11, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Bebemos, somos alimentados, meus irmãos, da mesma seiva que a oliveira verdadeira. Nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E meus irmãos, essa carta é uma carta exortativa, clara e prática de como nós devemos viver à luz do Evangelho. Como nós devemos viver à luz da palavra de Deus, como nós devemos viver de acordo com essa nova vida que o Senhor nos deu, como nós devemos viver com o caráter de Cristo formado dentro de cada um de nós. Eu quero nessa noite trabalhar 3 pontos com os irmãos, a partir desse texto que nós temos, que vai nos ajudar a compreender mais qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, apesar de estar bem claro nesse texto, que está aqui bem transparente nesse texto. Interessante, meus irmãos, nós estamos trabalhando no nosso retiro um tema que talvez tenha uma ligação com esse tema também de vocês. O nosso tema lá, eu sou um escolhido de Deus. A divisa é Efésios 1:4. Assim como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meus irmãos, Deus quer dizer a você: ei, muda de vida, ei, muda de comportamento, ei, muda de atitude, ei, deixa eu fazer da sua vida algo que mude a sua realidade, a sua identidade e que diga a meu respeito. E o primeiro ponto que eu quero passar com os irmãos nessa noite: há uma nova vida em Cristo Jesus. Do versículo 1 até o versículo 4 vai dizer assim, queridos: portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado diante de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não mais nas que estão só aqui na terra, porque vocês morrerão e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porquanto Cristo, que é a vida de vocês, se manifestará, então vocês também irão se manifestar com Ele em glória. Meus irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo. Nós somos uma nova pessoa em Cristo. Paulo vai dizer, meus irmãos, em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo
nova criatura e o velho, ele se passou, e eis que tudo se fez novo. Eu e você, meus irmãos, nós temos novas atitudes. Eu e você, meus irmãos, nós temos uma nova prática, porque queridos, nós somos aqui novas criaturas em Cristo Jesus. No versículo 7 desse mesmo capítulo vai dizer assim, que nós não andamos mais por vista, mas pela fé. Não andamos mais como o mundo anda, não andamos mais como a sociedade prega como valores, nós andamos segundo a palavra de Deus. Ela orienta a mim e a você. Eu e você se passamos a ser orientados por essa palavra. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, versículo 4, parte B, que quem está em Cristo, meus irmãos, aquele que é ressuscitado com Cristo, ele vive em novidade de vida. Eu e você vivemos em novidade de vida. A nossa vida é nova. Experimentamos algo que nunca havíamos experimentado, meus irmãos, porque Cristo, ele passa a viver em cada um de nós. Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, ele queria respirar, Paulo queria experimentar, Paulo queria viver intensamente Jesus na vida dele. Se você for no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 8, Paulo lhe fala quem ele era. Quem ele era? Judeu, da tribo de Benjamim, zeloso contra a palavra, perseguidor da igreja. Paulo tinha uma infinidade de predicados, de qualidade, de adjetivos, mas ele vai dizer assim, tudo isso eu refutei como perda para poder ganhar a Cristo. Deixa eu te perguntar a você uma outra coisa nessa noite. Você é disposto a abrir mão do mundo para ganhar Cristo? Porque, queridos, Deus não mora no coração dividido. Deus não mora no coração dividido. Deus não tem um espaço no seu coração. Deus ocupa o seu coração ou ele está fora do seu coração. Você é disposto a abrir mão do mundo para poder ganhar Cristo? Abrir mão daquilo que o mundo te oferece para você ganhar a Cristo? E meus queridos, quantas coisas escusas, quantas coisas ali, meus irmãos, escamoteadas são desenvolvidas por aí. E queridos, triste saber que existem crentes que estão nesse meio. Triste saber que existe cristãos que praticam aquilo que o mundo pratica. É triste, meus irmãos. É triste. Mas ali, queridos, Gálatas 6, versículo 7, se não me engano, vai dizer assim: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto uma sociedade que tem tentado ditar as normas e as regras, mesmo para o servo de Deus. Eu me recordo há bem tempo atrás, durante uma reportagem investigativa, naquela época do Fantástico, quando eu assistia a Rede Globo ainda, um grupo de políticos em São Paulo, em Brasília, recebendo propina, foram filmados. Meus irmãos, naquele momento ali, um deles levanta o dinheiro da corrupção e agradece a Deus por ter recebido aquele dinheiro. Eu acho que é um ponto de tamanha cauterização que a pessoa não sabe mais o que é sagrado, o que é santo, o que é ser irrepreensível diante do Senhor, de não ter nada que nos possa nos acusar. E o que o Senhor quer, meus irmãos, que nós vivamos em novidade de vidas, somos verdadeiramente cidadãos do céu, andamos segundo aquele que foi ressuscitado, que é o próprio Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o evento da ressurreição é algo transformador na minha vida e na sua vida. A ressurreição, meus irmãos, é algo que pode ali trazer regeneração a mim e a você. E o que quer dizer regeneração, meu amado, minha amada? Regenerar quer dizer gerar uma segunda vez, gerar uma outra vez. Jesus, quando tem um diálogo com Nicodemos, ele vai dizer: Nicodemos, necessário é nascer de novo, necessário é nascer da água do Espírito, necessário é você
você ser uma nova criatura. Necessário é eu morar no seu coração e passar a dirigir a sua vida. Isso é regeneração, e esse efeito, ele é conseguido, esse efeito é transformado na nossa vida quando eu compreendo a ressurreição de Cristo na minha vida também. Como nós temos escolhido viver. Os crentes, meus irmãos, devem buscar as coisas que são do alto. Os crentes devem abandonar aquilo que é da terra. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai. As nossas mentes, meus irmãos, devem estar despoluídas daquilo que o mundo tenta impregnar dentro de cada um de nós. Precisamos ser seletivos naquilo que chega aos nossos olhos, porque a concupiscência, o desejo, a carnalidade, ela começa nos olhos. Eu quero, eu desejo, eu também, eu preciso, eu mereço. Usamos tantas argumentações para poder nos apropriar daquilo que Deus não está nos dando. Precisamos ser seletivos, meus amados. Nós somos cidadãos do céu. Não vamos contratar qualquer coisa, aquilo que o mundo oferece, aquilo que é honesto, aquilo que é digno, aquilo que é honroso. Isso sim deve ocupar a minha mente, a sua mente. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ou 17, vai dizer assim: não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Irmãos, é uma grande diferença. Quem faz a vontade do Pai permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquilo no mundo, meus irmãos, ele é passageiro, ele é efêmero, ele vai passar. Mas, meus irmãos, nossa vida deve ser tão somente agradar a vontade de Deus. Isso vai fazer com que nós permaneçamos para sempre. Paulo afirma, meus irmãos, que ao colocar nossas vidas em Cristo, nossa verdadeira vida se revela na consumação final, onde Cristo ele é manifestado. Queridos, nós vivemos o tempo da graça, e nunca o tempo da graça foi um salvo-conduto para que eu e você possamos pecar de maneira deliberada. O pastor colocou aqui de maneira pontual: o pecado na vida do crente, ele é um acidente de percurso. Eu falo com a minha igreja assim, irmãos, com a minha igreja que eu estou servindo ao Senhor, a igreja da minha igreja do Senhor, eu falo com os irmãos quando orarem assim, e eu falo assim, ó, quando temos uma oração de confissão, o crente ele ora por confissões pontuais, algo inédito na sua vida, não é recorrente na sua vida, algo inédito na sua vida, pontual na sua vida. Não existe oração do crente como confissão: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não tem o pecado do crente, ele não tem isso, ele tem um acidente de percurso. Assim sou eu e você, queridos. E meus irmãos, Jesus hoje, ele é o compassivo. Jesus hoje, ele é o misericordioso. Jesus hoje, ele é essencialmente amor. Mas haverá um dia que ele será o justo juiz. O justo juiz, irmãos. E infelizmente haverão algumas pessoas que ouvirão uma frase tão dolorosa na alma: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu e você precisamos manter a nossa vida fiel ao Senhor. Há uma promessa de coroa da vida para aqueles que são fiéis. Um segundo ponto que eu gostaria de explorar com os irmãos essa noite:
mortificando o pecado dentro de cada um de nós. Eu e você precisamos mortificar o pecado, meus irmãos, que é tão presente em nossas vidas. Paulo vai dizer, meus irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que existe, meus irmãos, a obra da carne. E se você vê o campo da carne, inveja, mentira, maledicência, lascívia, é tudo que a carne, meus irmãos, produz. Mas Paulo também diz, a partir do versículo 22, que existe a obra do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito, que é totalmente antagônico à obra da carne. Mas eu e você precisamos mortificar isso em nossas vidas. E vai dizer assim, a partir do versículo 5 até o versículo 11: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, não falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram com a nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Aqui não pode haver mais gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaros, cita, escravos, livres, mas Cristo é tudo em tudo. Eu e você, meus irmãos, precisamos mortificar o pecado que é da nossa natureza humana, que é meu e seu. Gênesis capítulo 8, versículo 21, vai dizer que o homem é pecador desde a sua infância. O homem é pecador desde a sua infância. É por isso que nós precisamos da obra salvífica de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Eu e você, nós precisamos mortificar o pecado em nossas vidas. Paulo chama os cristãos a mortificar os membros na terra, referindo-se às ações e atitudes que não condizem com a nova vida em Cristo. Paulo dá uma lista de atitudes que são condizentes com a realidade de uma nova vida. Há uma ideia que a nova vida nos leva a romper totalmente com os hábitos e pecado que ainda estão relacionados à velha natureza, à nossa velha criatura. Precisamos, meus irmãos, romper com o pecado. Romper totalmente com o pecado. Há pecado, meus irmãos, que parece pecado de estimação. Nós temos ele próximo da gente, não conseguimos nos desvencilhar dele. Nós precisamos romper com o pecado, aquele que nos atrapalha a passar pela porta estreita e pelo caminho apertado. É o grande desafio para mim e para você, nos libertar daquilo que ainda está relacionado à nossa velha criatura. Isso vai fazer com, meus irmãos, com que o nosso coração ele esteja no céu. Provérbios 4, 23 vai dizer assim, no mais, contudo, guardai os vossos corações, porque deles procede a saída para a vida. Aleluia. Irmãos, dá uma olhada no livro de Provérbios. Quantos ensinamentos ali o autor, no caso Salomão, junto com mais dois outros autores, que tem naquele livro, orienta, ele pontua a nossa conduta de caráter. E aqui, especialmente nesse versículo, nesse capítulo, ele vai dizer assim, guarda o teu coração. E para os judeus, meus irmãos, o coração, ele é o centro das emoções. Guarda o seu coração, porque dele procede a saída para a vida. Sabe por que, queridos? Porque do coração, ele sai os maus desígnios. O homicídio, a lascívia, o adultério, a fornicação, as más conversações, elas saem do coração. Eu e você precisamos mortificar o pecado que tenta reviver dentro de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo vai dizer assim: antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Subjugo o meu corpo, eu tenho ele como escravo, mas escravo meus irmãos da graça, escravo da palavra de Deus, submetido àquilo que a palavra de Deus me pontua como verdade, como princípio, como falou. Romanos 6,6 vai dizer assim: sabendo disso,
que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Paulo está dizendo assim: olha, o pecado foi colocado na cruz. Toda a célula que nos condenada foi colocada na cruz, e nós não somos mais escravos do pecado. Aleluia. Esse louvor, mais ou menos assim, que vai dizer: já não sou mais escravo do medo. E meus irmãos, medo é aquilo que nos aprisiona. Querida, nós somos livres em Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 32 vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você, nós fomos livres, libertos do pecado de uma vez por todas. Precisamos, meus irmãos, não mais nos submeter à escravidão do pecado. Romanos 6, 13 vai dizer assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Meus irmãos, o nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo. Eu e você, meus irmãos, somos templo do Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo, o qual fosse selado para o dia da redenção. Meus irmãos, Ele mora dentro de mim e de você. Quando pecamos, nós entristecemos ao Espírito Santo. Eu e você somos morada de Deus. Eu e você somos um templo que o Senhor mora, que não é feito por mão de homens. Eu e você, Jesus tabernaculou dentro de mim e de você. Ele mora dentro de mim e de você. E os nossos membros, meus irmãos, as nossas vidas não estão mais mortas nos delitos e pecados, como fala Paulo ali aos Efésios, capítulo 2. Não estão mais mortas em delitos e pecados, mas estamos vivificados em Cristo Jesus. Estamos libertos em Cristo Jesus. Hoje para amanhã, no estudo, eu falei sobre isso, meus irmãos. E eu falei, queridos, que Jesus nos dá a vida, que Jesus, Ele é a vida em cada um de nós, e em Jesus sintetiza toda a vida. E alguém pode dizer: mas pastor, eu tenho uma avó de 80 anos, que não é crente, que não ensinou Jesus, e ela está viva. Não está viva, ela está morta. Ela está morta, ela não está viva, porque, queridos, quem tem Cristo, ele está vivo, mas quem não tem Cristo, está morto. Está morto. E Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que os nossos corpos têm que ser apresentados como vivos, mesmo no meio dos mortos. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Precisamos mortificar isso. A nossa vida, os nossos membros, quem nós somos, é para glorificar Deus através da justiça. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26, ele vai dizer assim: olha, vocês são lavados no Senhor, vocês são transformados no Senhor. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Não haja mais dissensões, não haja mais gritaria, não haja palavras torpes entre vocês. Sabe por que isso, querido? Porque Cristo, Ele passa a reinar na minha vida, na sua vida. É porque o meu coração, ele se encontra no céu com o Senhor. Os meus pés podem estar na terra, mas o meu coração, ele é regido pelo Deus Todo-Poderoso. Ele que guia a minha vida. Ele que vai dizer quais serão os nossos próximos passos. Interessante, queridos, que infelizmente, algumas vezes, nós temos usado a oração como último recurso na nossa vida. Quando tudo deu errado, nós vamos ouvir a Deus: Senhor, o que eu vou fazer agora? Quando na verdade nós tínhamos que, antes de tudo acontecer, antes da primeira resolução: Senhor, eu posso fazer isso. Isso é para mim, Deus. Essa proposta aos meus olhos, ela é muito boa, mas Deus, ela é para mim essa proposta. Porque, queridos, Deus é aquele que fecha portas.
quando as portas não nos pertencem, mas Deus também portas quando as portas são para a nossa prosperidade, para nos abençoar. Aleluia. Nem tudo, meus irmãos, que aos nossos olhos é bom, ele é bom no conceito de Deus. E eu preciso, eu e você, precisamos ouvir mais a voz de Deus, mais o que Deus tem que falar para nossos corações, como Deus vai conduzir a minha vida, a nossa vida. E assim, meus irmãos, nós começamos a nos afastar daquilo que é prática humana e nos aproximar daquilo que é prática do reino. E o último ponto que eu quero pensar com os irmãos nessa noite: novas gerações e comportamentos de cristão. No versículo 12 ao 17 vai dizer assim, queridos: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suporte uns aos outros, perdoe mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, sejam em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. A proposta, meus irmãos, é uma mudança radical de atitude. A proposta é para que a nossa atitude seja coincidente com a vida de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, meus irmãos. A nossa vida é transformada pelo poder da palavra. A nossa vida, meus irmãos, sendo pautada em outros valores e princípios. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim ao discípulo: vós sois limpos pela palavra. É a palavra, meus irmãos, que vai nos redimir, que vai nos lavar, que vai nos purificar, que vai mudar a nossa consciência. Paulo vai dizer, meus irmãos, em Romanos, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer, meus irmãos, rogo, pois, irmãos, que apresentem vossos corpos vivos como culto racional, mas que mudem o mundo através das vossas consciências, dos vossos mentamentos, da vossa mentalidade. Meus irmãos, chamamos isso de metanoia, mudança de mentalidade. Chamamos isso, meus irmãos, de mudança radical. Chamamos isso de guinada de 180 graus. Paramos de flertar com o pecado, paramos de flertar com o velho homem que nós éramos antes. Passamos a ser uma nova criatura, passamos a cultivar dentro de cada um de nós o que chamamos, meus irmãos, de mandamento da mutualidade. Perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, aconselhar uns com os outros, são os mandamentos da mutualidade. Se você for olhar a carta de Tito, Paulo vai dizer onde entra os mais velhos, os presbíteros lá, os mais velhos, aconselhem ele. As mulheres mais velhas, aconselhem as mulheres mais novas, instruam as mulheres mais novas. Meus irmãos, isso é a nossa mutualidade, como nós andamos, como nós caminhamos, são virtudes que devem ser práticas entre nós, banindo tudo aquilo que não provém de Deus e que mina o nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos banir, tirar da nossa vida aquilo que porventura tenta destruir o meu relacionamento com o Senhor e o seu relacionamento com Deus. E o grande desafio que nós temos aqui, meus irmãos, é viver em amor. Viver em amor. Meus irmãos, amar numa visão celestial não é um verbo. Amar é uma decisão e também um mandamento. Amar. Eu obedeço a Deus e por isso eu amo. Eu decido e por isso eu amo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus vai dizer assim, meus irmãos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E vai dizer assim no 35: se amares uns aos outros, nisso conhecerão que vós sois meus discípulos.
Meus irmãos, o que nós temos na igreja, no nosso relacionamento, o que sustenta a cada um de nós, na nossa diferença, é o amor que o Senhor colocou em nossos corações. É o amor com o qual o Senhor quer que nós convivamos entre nós. Quando eu olho, por exemplo, para a carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo começa assim no versículo 1, meus irmãos: quero vos apresentar o mais excelente dom. E esse dom, meus irmãos, é o amor. E Paulo vai dizer que sem o amor, tudo o que eu faço não tem sentido. Se eu entregar meu corpo a ser queimado, se não for isso produto do amor, não tem sentido. Se eu entregar meus bens aos pobres, se isso não for por conta do amor, não tem sentido. O amor produz justiça. O amor não se vangloria. O amor, meus irmãos, não se satisfaz com a mentira. É esse amor genuíno, esse amor original que deve estar dentro da igreja. Romanos 12, versículo 9 e 11 vai dizer assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, é um amor sem fingimento, é um amor genuíno, um amor autêntico, um amor, meus irmãos, aonde você prefere o outro em detrimento próprio. Esse é um amor altruísta. Diferente disso, é você em detrimento do próximo. Isso é amor egoísta. E Deus nos manda, meus irmãos, amar ao nosso próximo. Deus vai além, manda amar os inimigos, chorar para que nos perseguem. Ei Deus, está doido? Não. Esse é o amor no padrão de Deus, amar o inimigo. E meus irmãos, isso está na minha vida e na sua vida, isso está correndo nas nossas veias. Pastor, é fácil isso? Não é fácil, mas é um mandamento. Deus mandou que fizéssemos isso. O amarmos aos outros, meus irmãos, está no imperativo. Não dá nem você escolha, Ele manda que nós amemos. Ponto. Eu e você devemos amar de maneira genuína. Paulo enfatiza a importância do ensino e da adoração na comunidade, representada pelo ato da palavra de Cristo, e tudo que for feito deve ser em nome de Cristo Jesus. Tudo que foi feito. A nossa atitude, meus irmãos, deve glorificar a Deus. A nossa atitude, meus irmãos, deve falar a respeito de Deus nas nossas vidas. A nossa atitude. A nossa atitude, meus irmãos, deve ser aquilo que Deus faria em nosso espaço. Não sei se você já leu aquele livro de Sheldon, que vai falar em seu espaço o que faria Jesus. Em seu espaço. Quando chega aquele Danilo na igreja, e aquele Danilo é estranhamente recebido numa igreja, numa comunidade de fé. Meus irmãos, amar, meus irmãos, ele depende da classe social, ele depende da etnia, ele depende da condição que a pessoa está. Na nossa comunidade, meus irmãos, é muito comum ver pessoas embriagadas, pessoas drogadas. É comum no nosso culto as pessoas drogadas. E essas pessoas são acolhidas dentro da igreja. Elas são acomodadas dentro do templo da igreja. Elas são tratadas de maneira digna dentro do templo da igreja. Porque, meus irmãos, elas são a semelhança de Deus. Elas são a imagem do Criador. Elas só estão em condições, meus irmãos, que talvez formou uma caricatura sobre ela, mas ela continua sendo amada pelo Senhor. A cruz também foi por ela também, a cruz. E nós, como igreja, meus irmãos, precisamos amar de maneira indistinta, simplesmente amar. Jesus, no seu ministério, ele amou. Jesus, no seu ministério, como diz ali em João capítulo 13, versículo 1, fala assim: tendo amado os seus, ele o amou até o fim. E eu e você, nós somos chamados, meus irmãos, a praticar o amor. Nós somos chamados, meus irmãos, a experimentar de maneira genuína o cristianismo.
em nossas vidas, sem qualquer retoque pessoal, sem acomodar a palavra a cada um de nós, porque nós somos tentados a acomodar, a sermos seletivos na palavra. Não, isso aqui eu não quero, isso eu não quero, isso aqui eu quero. Não, meus irmãos, o Evangelho é todo, é o Evangelho todo, para o homem todo, a todo momento e em todo tempo. Não existe ali, meus irmãos, um Evangelho de retalho, não existe. O cumprimento, ele é de capa contra capa. Não existe, meus irmãos, uma seletividade naquilo que tem que fazer, de acordo com a minha vontade, mas tem que ser uma totalidade naquilo que eu faço, de acordo com a vontade de Deus. Dessa maneira, queridos, eu estarei com o meu coração no céu, mesmo meus pés estejam na terra. O grande desafio que nós temos hoje é de vivermos como comunidade para dentro e como comunidade para fora. É o desafio nosso, meus irmãos. É não só ser comunidade aqui dentro desse local, da Igreja Batista em Itatiaia, mas sermos a Igreja Batista no Itatiaia, em todo o bairro de Itatiaia, em toda a adjacência do Itatiaia. Aonde alguém encontrar você e ver assim, aquele ali é um cristão verdadeiro, aquele ali é um cristão autêntico, aquele ali é o que representa Jesus, porque cristão, meus irmãos, quer dizer pequeno Cristo. É o grande desafio para cada um de nós, é ter uma vida santa, sacrificar e anular a nossa vida para viver Cristo dentro de cada um de nós. Anular, queridos. Há uma exigência para aqueles que querem seguir a Cristo. A primeira é: negue-se a si mesmo. É a primeira exigência. Isso é anular a sua vida, anular a sua vontade, anular o seu desejo, quando eles não vão de encontro ao desejo, à vontade e a vida que Cristo quer para cada um de nós. Amém. Meus irmãos, a grande pergunta com qual eu termino nessa noite: como nós estamos dispostos a acolher essa palavra nos nossos corações? Como estamos dispostos a permitir que essa palavra trabalhe em cada um de nós? Como estamos dispostos, meus irmãos, a permitir que essa palavra mude cada um de nós? Como estamos dispostos a representar o Senhor através da mudança que essa palavra fez na minha vida e na sua vida? Como estamos dispostos? Eu e você. Cristo quer trazer para mim e para você uma nova vida. Cristo quer trazer para mim e para você uma nova existência. Cristo quer fazer para mim, de mim e de você, novas criaturas através do poder do Evangelho. Aleluia. É desafiador, meus irmãos, tentarmos viver essa palavra, mas é o que o Senhor quer de cada um de nós. E cabe a nós não somente nos esforçarmos para poder cada vez mais nos parecer com Cristo e nos parecer menos com aquilo que o mundo tenta colocar como personalidade que o ser humano tem que ter. Até porque, meus irmãos, a Bíblia, ela não mudou. A Bíblia não mudou. Ela é a mesma palavra. Mas a sociedade mesmo estabelece padrões, valores e princípios. A cada momento ela muda esses princípios e esses valores. Sabe por quê, queridos? Porque ela não consegue se firmar na verdade. Aquilo que ela fala não é verdade. Mas a Bíblia, ela é a verdade que nós devemos experimentar, viver e também multiplicar, divulgar essa verdade. Eu quero convidar você que se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez orar contigo. Aleluia. Para que o Senhor possa mesmo fazer uma obra transformadora em nossas vidas, irmãos. Transformadora. Conhecer a Cristo, meus irmãos, talvez seja um estágio na minha vida e na sua vida, mas prosseguir em conhecer, meus irmãos, é isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida, mudando cada um de nós.
Vamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor. Vamos nos aproximando cada vez mais da santificação com a qual eu e você podemos ver o Senhor. E o Senhor, Ele quer, através desse congresso, dessas palavras são pregadas aqui, fazer com que nós possamos refletir como Deus quer transformar o meu coração e o seu coração. Feche seus olhos, como sua fronte. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por tudo que aconteceu nesse lugar. Em particular, Pai amado, pela tua palavra que foi pregada e anunciada aos nossos corações. Deus, que ela possa encontrar guarida dentro de cada um de nós, que ela possa ser o maior agente de transformações, ó Pai amado, em nossa história, em nossa existência. Que nós possamos, a partir dela, nos parecer, Pai amado, a cada dia mais com o Senhor. Como diz, ó Pai, tua palavra, em Provérbios capítulo 4, que a vida do cristão, Pai amado, é como a aurora que clareia, que vai clareando a cada momento, até que se torne o dia perfeito. E nós queremos, ó Pai, caminhar, Pai amado, nessa direção. Nós queremos, ó Pai, a cada dia mais nos parecer com o Senhor. Nós queremos, Pai amado, a cada dia mais abandonar a prática do pecado. Nós queremos cada dia mais, Pai amado, ter uma vida, Pai, regenerada no Senhor, transformada, Pai amado, pelo Espírito Santo, Pai. Aquele que nos convence, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe, Pai, essa igreja, o teu povo. Tome tuas mãos, ó Pai amado, a cada dia nesse lugar, ó Pai. Que nós possamos, Pai amado, não somente aprender a tua palavra, mas que possamos, ó Pai, ensinar através da tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor, Pai amado, tem a proclamar ao mundo, através, Pai amado, da tua igreja. A tua igreja, Pai amado, é o arauto do Senhor nesse lugar. A tua igreja é o atalaia do Senhor nesse lugar. A tua igreja é a porta-voz do reino de Deus aqui na terra, Senhor. Eu te peço, use a cada um de nós, ó Pai, de maneira poderosa, Pai amado e Pai querido, para que os outros, para que o mundo, ele conheça o Senhor, Pai, que possa se dobrar na tua presença e que possa mudar totalmente o seu entendimento, a sua prática, os seus hábitos e a sua atitude. Mas comece, Deus, essa transformação em cada um de nós. Transforme, Pai amado e Pai querido, a nossa vida. Que seja conosco, Pai. É o que eu te oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você pode, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu a palavra aí? Pergunta que o pastor fez aqui me deixou assim bastante incomodado, quando ele disse assim: como você recebe essa palavra, no sentido de fazer ela, de permitir que ela trabalhe na sua vida. E nós temos ali a parábola do semeador, que fala dos solos. São 4 solos. Um é duro, representa o caminho. A semente bate, mas não entra. Tem o solo pedregoso. A pessoa está olhando demais para sofrimentos e ela esquece de receber a palavra. E tem o espinhoso, onde a pessoa, a palavra está sufocada pelos prazeres deste mundo. Como está o seu coração? Será que o seu coração é um coração que o solo está arado, joga a semente e a terra engole com facilidade, recebe? Ou seu coração é o solo duro, ouviu, mas é como se não tivesse ouvido? Ou está prestando atenção em tantas outras coisas que não consegue receber a palavra? Então nessa noite, eu quero que você pense em tudo que foi ministrado, porque foi de Deus. Deus mandou entregar essa palavra aos nossos corações essa noite, mas a responsabilidade de aplicar essa palavra é nossa. Deus entrega a palavra, o que nós vamos fazer com a palavra? Essa responsabilidade é nossa. O Evangelho de Jesus, ele tem renúncia. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se, ou renuncie
si mesmo. Ou seja, não tem como eu dizer que eu creio em Cristo e eu quero continuar mentindo, adulterando, pecando e achar que está normal. Não existe isso. Se você pensa isso, você está enganado. Quem está em Cristo, nova criatura. Então, se você está em Cristo, tem que ter renúncia. Senão todo mundo que está perdido lá fora, até mesmo sem aceitar a Jesus, Deus teria que salvar. Concorda ou não? Deus salva quem aceitou salvação com regeneração, com propósito de regeneração. Hebreus 12, 6. Deus corrige aquele a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. Pastor, mas Deus açoita? Açoita, está escrito lá. Quando Deus te abençoa, Ele te ama. E quando Deus te corrige, Ele continua te amando. É amor também. Evangelho de João 14, 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado de meu Pai, e eu virei e me manifestarei a ele. Ou seja, no Evangelho de Jesus tem renúncia, tem correção, tem açoite, tem mandamento. E tem muito crente que não quer viver isso. Como que você quer ir para o céu com um pensamento errado? Então nós precisamos sim entender que o Evangelho, ele tem que mudar a nossa vida. É uma proposta de salvação, não apenas de salvação do inferno para o céu. É uma salvação de uma vida corrompida para uma vida justa, de uma vida corrompida para uma vida santa, porque Deus é santo, amém? O céu é santo, a palavra de Deus é santa, o reino de Deus é santo, e quem tem que entrar lá tem que ser santo. Por isso diz: sede santos, porque eu sou santo. Então nessa noite eu quero encerrar aqui, porque estamos encerrando aqui essa programação espiritual hoje, vamos dizer assim, voltada para a ministração da palavra. Amanhã teremos uma programação mais social, vamos dizer assim, mas nós precisamos entender que o caldo grosso é o que está sendo entregue aqui. O que vai mudar, o que vai mexer na nossa vida, o que vai nos levar para perto de Deus, é tudo que foi ministrado aqui nessa noite e nesses outros dias que nós recebemos a palavra. Então eu quero que você feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Eu vou estar orando nesse momento, encerrando este culto, e em seguida nós vamos ter um momento de estarmos em confraternização aqui fora, na cantina da igreja. Temos pastéis ali, então os irmãos não saiam sem passar pela cantina. Mas nesse momento, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos na Tua presença. Eu acredito que todos que estão aqui, ó Deus, nessa noite, são já conhecedores do Evangelho, são já, ó Deus, pessoas que aceitaram a Cristo na sua vida, mas eu não sei se todos estão firmes no verdadeiro Evangelho. Não sei se todos estão firmes, meu Pai, no entendimento correto do que é o Evangelho de Cristo. Por isso, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, toca corações nessa noite. Toca os corações que estão aqui, Senhor, para que, se houver algum engano, esse engano seja destruído. Para que, se houver, ó Pai, algum entendimento errado que tenha acomodado a pessoa no pecado, esse entendimento seja destruído, meu Pai. Porque o Senhor vai levar a sua igreja, e o Senhor não vai levar, ó Pai, uma igreja que vive no pecado. O Senhor não vai levar uma igreja, ó Deus, que não se aparta do erro, que não se aparta do pecado. A Tua palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Crer é obedecer. Aquele que crê, obedece. Aquele que crê, obedece como manifestação da sua fé.
Por isso Tiago, ele fala que uma fé sem obras, ela é morta, porque a obra da fé é a obediência. Por isso, Senhor, Tiago disse: até os demônios creem, até o diabo crê e treme, mas não passa disso. O diabo crê porque ele acredita e sabe que Deus existe. Ele treme diante de Deus, mas ele não obedece. Por isso ele é diabo, por isso ele está perdido e eternamente perdido está. Não permita que a fé do diabo venha entrar no coração dos crentes, que creem e tremem, mas não obedecem. Crê, treme, mas não obedece os mandamentos da tua palavra. Senhor, qual é a diferença entre nós e aqueles que estão perdidos no pecado? A diferença é que em Cristo nós obedecemos a tua vontade, fazemos aquilo que é agradável ao teu coração, renunciamos às vontades pecaminosas da nossa vida, para que a vontade santa do Senhor venha se cumprir em nós. Por isso, nessa noite, passa a tua mão de poder no coração do teu povo, renova a fé autêntica no Cristo autêntico, do Evangelho autêntico, ó Deus, que o Senhor trouxe para nós, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por essa palavra ministrada com poder e autoridade através da vida do teu servo, que nós possamos estar firmes, para que possamos, ó Deus, não cairmos nas ciladas de Satanás. Como disse o Senhor Jesus: vigiai, para que estejais em pé diante do Filho do Homem, quando Ele vier. Pai, nós precisamos vigiar o nosso coração, para que possamos estar em pé diante de Jesus, para que quando Ele vier, se nós estivermos vivos ainda neste mundo, nós possamos subir com Ele para herdar o reino eterno. Pai, no nome de Jesus eu oro, pedindo que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor toque cada vida que aqui está. Abençoa, Pai, toda a tua igreja, todas as pessoas que vieram aqui nessa noite. Ó Deus, e nos dá graça, ó Deus, nos dá força, nos dá ânimo renovado para vivermos na tua presença. Deus, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo, que sejam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Amém, queridos.